Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para a gente deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje vamos falar sobre cirurgia plástica na era das redes sociais. Beleza, saúde mental e a busca pela perfeição. Para enriquecer essa conversa, temos aqui o Dr. Rodolfo Lobato, que é médico desde 2012. Ele completou a residência em cirurgia geral e cirurgia plástica na USP, em São Paulo, em 2018. Desde então, ele buscou aprimoramento com especializações em cirurgia das pálpebras e rinoplastia. A sua busca incessante pelo que há de mais moderno levou a um doutorado em cirurgia da face com extensão na Bélgica, onde adquiriu conhecimentos avançados em rejuvenescimento facial com tecnologias como laser, microenxertos de gordura e nanofet. Não satisfeito, ele aprimorou-se em cirurgias de mama e em contorno corporal também. Ele possui uma equipe muito sólida nas suas clínicas em Belém e São Paulo. Caramba, hein, doutor? Doutor Rodolfo, muito obrigada pela presença. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que inspirou você a seguir a carreira de cirurgião plástico, mas, rapidamente, vamos passar por essa questão e falar sobre a decisão de abrir duas clínicas, uma em São Paulo, outra em Belém, e os desafios de administrar esses dois negócios. Olá, pessoal, tudo bem? Olivia, é um prazer também estar aqui. Vamos falar um pouco sobre cirurgia plástica, principalmente, como você falou, sobre o que as redes sociais têm causado, como elas têm impactado na cirurgia plástica. Eu, na verdade, nasci em Belém, me criei lá, meus pais são de lá, fiz a faculdade lá e, como você mesmo falou, né, como decidi pela cirurgia plástica? Eu tinha um primo que para mim sempre foi uma inspiração muito grande, ele é do mesmo signo, é virginiano também, e eu era muito mais novo, ele já fazia medicina, ele seguiu para a área da cirurgia e o sonho dele era fazer cirurgia plástica. E eu sempre me inspirei nele, então eu queria também fazer cirurgia plástica, admirava muito isso. No final das contas, ele foi fazer cirurgia de cabeça e pescoço, mas já na residência eu gostava muito da cirurgia plástica, era onde eu conseguia entender que a gente podia tratar várias áreas do corpo e não uma só específica, e não só melhorar uma questão de doença ou uma questão estética, mas a gente tinha muito o feedback do paciente de uma melhora de autoestima, de bem-estar, de se sentir um pouco melhor, e óbvio a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não é só a gente tratar alguma coisa para ficar mais bonito, mas para a gente tentar melhorar a autoestima e deixar o paciente se sentindo cada vez melhor. E como você perguntou, nesse processo de formação, é um processo extenso, por isso que a gente bate muito na tecla de procurar um cirurgião plástico bem capacitado, porque você leva, hoje em dia, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Esses fellows que eu fiz duraram, em média, 2 anos e meio, e o doutorado, 4 anos. Então, Nossa. você vê o tanto de tempo de formação, leva mais ou menos uns 12 anos estudando. É como se eu fizesse mais 2 faculdades. Mas exatamente. É bem extenso. Então, quando eu comecei a desenvolver esse processo de fazer as especializações, tudo foi em São Paulo, e o meu sonho era continuar em São Paulo. Só que no final desse processo, fazendo doutorado, eu acabei indo para a Bélgica, morar durante uns 3 ou 4 meses para fazer uma especialização específica lá. E o ritmo de vida na cidade onde eu morava, que chamava Ghent, era um ritmo muito mais lento do que São Paulo. Era uma qualidade de vida muito melhor, era um sistema de recreação, de cuidados. As pessoas se divertiam na praça, nas ruas. Então você era sofreu para voltar. Sim, era uma vida muito sem pressa. E eu fiquei encantado com aquilo. E quando eu voltei, em janeiro de 2020, para São Paulo, eu pensei, acho que não é esse o ritmo de vida que eu quero. E aí pensei em voltar para Belém. Como meus pais são dentistas e tem clínica lá, eu já estava pensando e a gente acabou montando uma clínica juntos. Eles já tinham a clínica e a gente só estendeu. E o objetivo inicial era voltar para Belém. Só que 2 meses depois, surgiu a pandemia. E aí eu continuei então mais em São Paulo, porque não podia viajar muito. E a partir de um determinado momento, a demanda em Belém começou a surgir e eu comecei a fazer um processo que eu acreditava ser uma transição. Mas depois de 1 ano ou 2, eu me vi em São Paulo fixo e falei, daqui eu não saio. E virou rotina. E virou rotina. E há 5 anos, eu tenho uma clínica em Belém e uma clínica em São Paulo.
que eu divido a cada 2 semanas. Então, você divide a agenda de atendimento lá e aqui, cirurgias Sim, e tal. são 4 ou 5 dias em Belém a cada 15 dias. Nossa. E aí eu tenho uma equipe de enfermeira, o médico auxiliar, fisioterapeutas lá, que cuidam dos pacientes nesse período, e a mesma equipe aqui, que é um consultório maior, com 2 sócios dermatos, e assim a gente vai levando a vida. Nossa, muito bom. Doutor, vamos voltar um pouquinho na questão da saúde mental e autoestima. Sim. Como você lida com os pacientes que buscam cirurgias plásticas por insegurança ou pressão externa? Uhum. Como você vê o papel do cirurgião plástico na saúde mental do paciente? E como você ajuda a estabelecer expectativas realistas? A gente já conversou uma vez sobre isso, que hoje em dia é muito tênue a linha, né? Do paciente que está precisando, de fato, ou daquele que está com algum problema interno e procura a cirurgia plástica. Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que, como a gente tinha conversado e como eu falei no início, a cirurgia plástica, em específico, ela tem a capacidade de tratar doenças, obviamente, mas hoje em dia, acredito que 70% ou mais do que é feito em cirurgia plástica no Brasil são cirurgias estéticas, né, que visam a melhora de alguma parte física do paciente. A gente não deve ver isso como uma futilidade, porque a gente sabe que existem várias coisas que vão incomodar a gente. Às vezes não gosta do nariz, ou a orelha é muito grande, ou tem um excesso de gordura e flacidez que não consegue melhorar. E a cirurgia plástica consegue melhorar isso, consegue melhorar a sua estética. Agora, respondendo à primeira pergunta, o que a gente vê cada vez mais, principalmente acredito que nos últimos 5 ou 10 anos, é esse excesso de busca por uma perfeição que não existe. Né? E isso as redes sociais elas têm contribuído de uma maneira muito negativa, em que a gente vê uma série de pessoas postando fotos com filtros, fotos deturpadas, fotos que têm uma série de alterações no Photoshop, fotos em que a pessoa está posando numa pose que você vê que ela aparece com menos barriga, ela aparece com músculo mais... Manipula. Total. E não vou muito longe, até alguns pacientes, como você falou, de expectativa, principalmente de nariz, face, mas eu acho que nariz é o vencedor. Eles trazem muitas vezes para a gente fotos que ou eles colocaram filtro ou eles fizeram manipulação no Photoshop e dizem, doutor, eu quero minha foto assim. Que lamentável. E digo mais, eles ainda falam assim, não, eu quero essa foto e essa, por exemplo, eu postei assim, porque eu odeio meu nariz desse jeito. Eu entendo que se você odeia, a gente vai melhorar, mas eu sempre amplio a escala. Então imagina, se o paciente, que é uma pessoa que tem poucos seguidores, não tem essa influência social tão grande, faz isso, imagina alguns influenciadores, artistas, o quanto talvez não façam algo parecido, só que acabam levando para o senso comum, para as pessoas no todo, uma imagem de que existe uma perfeição, existe uma barriga ultra perfeita, existe um nariz milimetricamente desenhado, existe aquele rosto sem papada. Então, eu acho que a gente tem que buscar uma melhor versão, eu acho que essa cirurgia plástica ajuda muito em você atingir uma versão sua que você se goste. E isso melhora muito a autoestima. Nossa, doutor, eu acho muito importante isso que você falou. É cada um buscar a sua própria melhor versão. Exato. Exatamente. Não trazer para você a versão do outro. Sim, exatamente. Até porque eu converso isso com muitas pacientes. Você pode estar se sentindo super bem com a sua cirurgia plástica. Mas como tudo na vida, sempre vai ter alguém que vai trazer algum comentário negativo, né? Achando que poderia estar... Isso é o que mais tem. Achando que poderia estar com a barriga mais limpada, ou o nariz mais empinado, a orelha mais colada. E às vezes a paciente está se sentindo ótima, está se sentindo super bem. Só que esses comentários negativos colocam uma minhoquinha na cabeça. Do mal. Exato. E aí a paciente volta no consultório perguntando assim, doutor, não dá para ficar ainda melhor? Não dá para a gente otimizar isso? E aí que entra também o lado, não só de médico, mas também o lado humano de entender se realmente tem possibilidade de melhora, se essas melhoras são factíveis e vão ficar naturais, ou se é apenas uma expectativa irreal criada muitas vezes por terceiros. Nossa, que tristeza. Então, nesse caso, tem pacientes que após o procedimento ainda se sentem insatisfeitos, mas que você percebe que essa questão já não é mais aparência, a questão já é psicológica, por exemplo, ou numa
primeira consulta, você já percebe essa questão. Sim. Um paciente chegar para você, eu quero mexer nisso, aquilo, não sei o quê, e você entender que ali não é só cirurgia plástica, é uma questão muito mais psicológica. Sim. Eu falo que 50% do meu trabalho é cirurgião plástico, 50% é psicólogo. Você vai fazer mais uma pós, né? Psicologia. Olha, seria de grande valia, mas Nem geralmente... precisa, porque você já está na prática. Já, a gente trabalha muito isso. E eu gosto muito de conversar. Eu acho que um dos diferenciais que eu, pelo menos, tenho, ou então que muitos pacientes me dão feedback, eu acho que é a questão de conversar e entender. Porque ninguém sai de casa para fazer uma cirurgia plástica à toa, né? É diferente de você sair para fazer a unha, cortar o cabelo e comprar uma bolsa. São atos de menor proporção. Se deu vontade, você vai. Mas quando você sai da sua casa pensando em submeter um procedimento cirúrgico, você está com um incômodo significativo. Agora, esse incômodo, ele é seu ou ele é de terceiros? Esse incômodo, ele vai melhorar coisas que sempre incomodaram e que você sabe que vão melhorar a sua autoestima? Ou são incômodos que surgiram porque alguém fez um comentário negativo, ou porque você está insatisfeita no relacionamento, ou no trabalho? Essa questão do relacionamento, Olivia, é algo recorrente no consultório. Eu acredito, eu ia comentar. Eu conheço pessoas que, viu o ex ou o atual numa foto, com uma mulher, ou próximo de uma mulher que era assim, e a pessoa entra num desespero para se tornar aquilo. Isso tem com uma certa frequência, de pacientes que às vezes terminaram relacionamentos e querem fazer a cirurgia para melhorar a autoestima, e aí a gente conversa muito, muito, para a gente entender se a expectativa do que a gente vai melhorar corresponde à expectativa do que a paciente quer, e se ela entende que a cirurgia vai melhorar o corpo e provavelmente a autoestima, mas não vai mudar a cabeça dela. Sim. É a mesma coisa quando a gente faz uma lipo ou uma abdominoplastia. Eu sempre converso muito sobre a rotina de alimentação, de atividade física, o quanto você gosta de praticar esporte, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma cabeça que é muito ansiosa, ou bebe muito, ou come muito. E não vai manter. E não vai conseguir manter. Não vai. Eu falo que só tem 2 cirurgias que a gente vai manter pro resto da vida: nariz e orelha. O resto. Porque o resto, a mama pode ceder, o abdômen pode ceder, você pode engordar depois de uma lipo, a face pode ceder também. Então, a gente sempre tem que entender qual é a expectativa do paciente e conversar. Eu acho que metade da minha consulta, pelo menos, é uma conversa para entender quem é você. Por isso que eu pergunto o seu peso, pergunto se é casado, pergunto com que trabalha. A vida pessoal faz... A vida pessoal faz diferença, né? Porque às vezes a gente pega uma advogada de 25 anos que quer fazer uma lipo, mas ela é jovem, ela poderia fazer uma atividade física, por que ela quer tanto fazer uma lipo? E a gente entende, ela está no momento de início de carreira, ela quer melhorar o contorno corporal, porque às vezes a roupa não veste bem, o terno que ela usa não veste bem, ela quer se sentir melhor, ela quer se sentir mais à vontade no trabalho. Legal, a gente vai melhorar. Agora, casos em que o paciente vem falando que acabou de separar do marido, ou o marido quer separar, e aí ela espera que fazendo uma lipo ou uma mamoplastia vai resolver o casamento, a cirurgia plástica não vai resolver esse tipo de coisa. É além, né? É além, é bem além. Doutor, caso de paciente que você fez cirurgia, que você vê que tá o ideal, mas a pessoa continua não se enxergando. Sim, isso existe. Existe o dismorfismo corporal, que é um termo técnico médico, que é uma percepção inadequada do paciente de si mesmo. Então, tem pacientes que vão até o consultório falando assim: doutor, eu estou muito gordo, eu tenho muita gordura para lipoaspirar. Você vai ver o IMC da paciente é 19, é 20, é muito baixo. Assim. Você vai ver o percentual de gordura é baixíssimo, né? Ou então você vai olhar o nariz está super bem feito. Que a pessoa já está num perfeccionismo, assim, além... Então, chegam assim, a grande maioria, graças a Deus, são pacientes que operaram com outros colegas, não ficaram satisfeitos e vêm até mim. Tem sempre algum caso nosso que o paciente busca uma melhora, mas a gente avalia caso a caso. Eu digo que acho que 70% dos casos que chegam buscando melhoras são melhoras muito pequenas, que a gente tem que entender exatamente o porquê que incomoda e o quanto incomoda. Eu falo muito essa pergunta para o paciente: mas o quanto isso te incomoda? Mas é que, chegou uma paciente uma vez no consultório
que ela tinha feito uma mama com outro colega e já tinha 1 ano da cirurgia, tava super bem operada, tava linda a mama dela. E ela queria refazer, porque ela achava que, medialmente, uma mama estava meio centímetro mais pro meio do que a outra. Nossa. E quando ela baixava demais o colo, ela achava que essa cedia mais do que a outra. Óbvio, todo mundo quer ter tudo muito perfeito, mas se a gente se olhar no espelho, ninguém é simétrico, em nada. Então, conversando com ela, eu entendi que a mama era onde ela descarregava a ansiedade dela, alguns medos, algumas frustrações, principalmente algumas frustrações. Então, frustrações pessoais, da vida pessoal, amorosa, ela acabava jogando isso no resultado da cirurgia. E a gente faz isso também com outras coisas. Às vezes a gente está frustrado com o trabalho e joga no relacionamento, às vezes a gente não está bem no relacionamento. Fica transferindo. Transfere totalmente. Gente, por isso que eu chamei o Dr. Rodolfo aqui, por conta dessa sensibilidade dele. E sobre recusar um procedimento por achar que não era o melhor para o paciente. Você já teve essa situação? Como é que foi lidar? Se já, como é que foi lidar? Esse caso que eu falei para você foi um que, por exemplo, eu falei para ela, olha, não tem como. Mas geralmente a gente recusa, né, ou então posterga uma cirurgia, falando de cirurgia corporal. Quando o paciente está acima do peso, né, a gente sabe que é muito mais seguro se ele operar no peso ideal. E da parte facial e nariz, principalmente quando a gente vê que o paciente quer um resultado muito artificial. Eu, particularmente, gosto de seguir um resultado mais natural, mais harmônico. E alguns pacientes, eles querem um resultado artificial demais, que não vai combinar com o rosto. Porque ele acha que o nariz daquela blogueira ou daquela cantora é muito lindo. Só que não combina naquele rosto. Vai ficar totalmente artificial. E a pessoa não consegue enxergar isso. E aí a gente tem que conversar, explicar, mostrar essa questão de proporcionalidade. Por isso que a gente mostra muitas vezes antes, depois, até para mostrar a perspectiva do que a gente consegue melhorar e de como essa melhora fica mais harmônica naquele rosto, seja para o nariz, seja uma cirurgia de face. Então a gente, graças a Deus, eu acho que a gente tem um índice de negação de cirurgias muito baixo, até porque a maioria dos pacientes já vem referenciados, então já buscam resultados próximos do que a gente já entrega. Até porque é o seu trabalho também. Se você concordar fazer algo bizarro, né? Exato. E antiético, né? E não combina com o doutor Rodolfo. Doutor, as cirurgias plásticas mais procuradas hoje em dia, e a gente vai mostrar algumas imagens aqui. Você percebe que teve uma mudança muito significativa nos últimos anos? Sim, não, isso sem dúvida. Se você olhar as pesquisas, tanto brasileiras quanto americanas, você vai ver que teve ali nos últimos 5 anos um salto muito grande. A pandemia fez muito isso, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, até mesmo quem é fora da cirurgia plástica, consegue perceber. Os primeiros 2, 3 meses a gente até ficou sem operar, porque os hospitais estavam fechados, a gente estava operando mais a parte oncológica. Mas o excesso de reuniões dos pacientes a trabalho ou com família fez com que a maioria deles começasse a se olhar muito de perto. Para a face, para a pálpebra, para o nariz, para o pescoço. Aí começou câmera também. Todos eles. E assim, é o que eu sempre falo, a câmera não ajuda, né? Você tá geralmente no pior ângulo. Você tá numa luz ruim. É a hora da verdade. Exato. Você tá numa luz ruim, você tá se vendo muito de perto. Tinha paciente que falava assim, doutor, olha, eu me olho na câmera, o meu nariz é imenso. Só que ela não percebia que a câmera era muito perto. Realmente o nariz ficava desproporcional ao rosto. Então teve um aumento muito grande. Lipoaspiração também a gente viu, porque tiveram vários pacientes que ganharam peso, depois perderam um pouco. E aí começaram a fazer mais lipoaspiração. Então acho que nariz, face e lipo, eu acho que foram os que tiveram maior procura. Vamos mostrar, doutor, aqui? Vamos mostrar um caso super interessante. Então aqui a gente vai mostrar um caso de uma cirurgia da face. Essa paciente, é a minha mãe. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ela é maravilhosa, ela é linda. E eu falei, doutor, eu faço questão de você colocar a imagem da sua... Você pede autorização pra ela, mas a sua mãe eu quero que você mostre. Se quiser passar a foto dela de frente. Então, se você for ver, a gente tem uma foto dela aqui.
Essa foto é de pré-operatório e a próxima foto é de 1 ano depois. Então ela mexeu no nariz, que ela achava o nariz dela um pouco largo, ele tinha um ossinho aqui no dorso. A gente suspendeu um pouco a sobrancelha dela, que era um pouco caída, melhorou um pouco aqui a pálpebra inferior, a maçã do rosto, e principalmente essa linha aqui do bigode chinês, pescoço dela, que ela tinha uma flacidez muito grande. A minha mãe, nesse caso, acho que ela tinha 58, 59 anos. E ela tinha perdido quase 12 quilos ou um pouco mais. Então ela ficou com o rosto muito magro, muito flácido. E o sonho dela era operar. Eu tinha acabado a residência, tinha feito o fellow na Bélgica. Ela falou assim, não, agora eu vou, mas eu vou com você. E haja coragem, né, para operar a mãe. Muita coragem. Exatamente. Mas ó, o que eu acho incrível nela, não descaracteriza a idade. Sim. E eu acho que é muito importante essa naturalidade. E é por isso que eu sou muito encantada com a Sim. sua mãe e com esse antes e depois da sua mãe. Sim. Por isso, porque você não descaracterizou ela. Ela é uma pessoa com essa idade. Sim. Você não tentou enganar, não tentou Exato. camuflar. Exato. E é algo interessante isso que a gente falou da autoestima, que você vê que até o olhar dela muda, né? Na foto do pré, ela é uma pessoa super autoastral, ela é de peixes, ela é assim, ela é incrível. Não é porque é minha mãe não, mas ela é incrível, quem conhece sabe. Mas com essa perda de peso, ela ficou se sentindo com o rosto muito envelhecido. Sim. E ela é muito animada. E depois da cirurgia, assim, o astral dela só aumentou. E ela fala que é porque ela se sente bem, ela olha no espelho, ela vê que ela tá bem cuidada, que o rosto dela tá bem cuidado, ela não quer parecer 40, não, ela quer parecer 60. Mas você ela senta bem. 60 bem, ela tá com 60 da melhor fase que ela poderia estar. Eu acho incrível. E hoje ela tá com 65 e tá ainda melhor. No Instagram dele tem uma foto maravilhosa dos dois juntos. Depois eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão dar uma olhadinha lá. Ficou incrível. Vamos ver a próxima, doutor? Vamos. Falando ainda de face, essa outra paciente também é uma paciente super querida. Aqui ela tem 1 mês e meio de pós-operatório. Se quiser passar a próxima. E o que incomodava nela era algo muito parecido, né? Ela tinha um pouco de flacidez nessa região do pescoço, porque também teve uma perda de peso. Então, o rosto muito magro. Aqui a gente consegue melhorar principalmente essa questão do contorno da mandíbula, a projeção do queixo. Você vê que é a mesma paciente. Só rejuvenesceu. Olha só, Você não mudou nada da característica essa dela. naturalidade que... Ela mesma fala. As pessoas olham e falam assim, gente, ela tá igual, só que tá mais jovem. Parece que, de novo, não é muito essa questão de idade, né? Tem alguns pacientes que falam assim, quantos anos eu vou rejuvenescer? Olha, rejuvenescer é difícil a gente calcular, porque hoje em dia a gente pode dar 20 ou 40 anos sem saber para a mesma pessoa. Mas pode ter certeza que você vai se sentir mais jovem. Tá incrível. De novo, a questão do olhar. Você vê que no pré é sempre um olhar um pouco mais triste, né? Tá mais chateado. No pós, não. No pós é um olhar mais vívido, um olhar mais aberto. No caso, ficou bem legal. Vamos ver a próxima? Vamos. E aí, acho que a próxima é sobre a cirurgia de nariz. Então, de novo, nariz de frente. Nossa, muito sutil. Você vê que a mudança é muito sutil. Essa é uma colega médica super querida, mas ela já se incomodava com o nariz há muito tempo. Ela me ligou e falou, Rodolfo, me incomodo com o nariz desde a adolescência. Nunca tive coragem, mas vi os seus resultados e agora eu tô com coragem de fazer. Vocês vão ver, pode passar as próximas fotos, você vai ver de meio perfil e perfil a diferença que fez no nariz dela. De frente você viu uma mudança sutil na ponta que ela queria ajustar, pode passar. Mas quando a gente começa a olhar o nariz dela de perfil, ela tinha esse ossinho, né, que incomodava bastante. E aí de lado, pode passar o próximo. Você vai ver que de lado, olha a diferença. Nossa, doutor, realmente. Teve uma outra coisa que a gente fez na foto. Não descaracterizou ela. Zero descaracterizou. Mas se você for ver na foto, tem mais um detalhe que a gente fez que o paciente sempre pergunta, Rodolfo, eu vou fazer o nariz, mas tem mais alguma coisa que você indicaria? Eu geralmente não falo, assim, se não tem nada muito gritante. Justamente para não colocar aquela pulga atrás da orelha, sabe? Do paciente ficar se olhando. Mas ela tinha um pouquinho do queixo retraído. E aí a gente foi e preencheu levemente o queixo dela com gordura e já deu um pouco mais de projeção. Gente, olha o perfil dela como ficou maravilhoso. O perfil dela muda olha muito, só, né? rindo. Perfeito. Ela fala, Rodolfo, nasci com esse nariz. Parece que esse nariz sempre foi olha meu. Só. E a recuperação, doutor? Quanto tempo, mais ou menos? Então, a recuperação muda muito de cirurgia para cirurgia. É o que eu sempre falo para os pacientes. Se recuperar leva tempo. O resultado final da cirurgia leva tempo.
Então, vai depender muito, né? Se a gente está falando de cirurgia corporal, pelo menos 15 dias de repouso, para você trabalhar tranquilo, 21 dias ou 30 dias você já consegue trabalhar tranquilamente. Óbvio que não chegou no resultado final. Para face, nariz, o tempo é um pouquinho mais rápido. Geralmente, nariz, face, orelha, a gente libera para voltar às atividades de trabalho com 10 dias e atividade física com 3 semanas. Então, é uma recuperação mais rápida. Agora, a recuperação é diferente de resultado. Entendi. Resultado de cirurgia demora, né, a chegar no final. Você vê um resultado muito legal, depois de 3 meses, ele fica melhor com 6 meses, mas às vezes tem paciente que leva até 1 ano para ter aquela pele totalmente desinchada, o corpo totalmente mais seco. É legal que os pacientes, eles passam por uma fase... Nossa, trabalhar com ansiedade... expectativa e ansiedade é o meu forte, porque é sempre cíclico, né? Eu falo para a Glaucia, que é minha gerente, que a gente está sempre num período cíclico com os pacientes. Então, aqueles que têm 1 mês, 2 meses, eles estão no ápice da ansiedade. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem aqueles de 6 meses que estão calmos, estão mandando mensagem, alegre, satisfeito, e com 1 ano já estão mandando foto. Se achando linda, maravilhosa, nossa, como ficou maravilhoso, passou voando. Aí a gente lembra, mas você lembra como foi com o mês? Nossa, eu lembro, eu estava desesperado. É todo um processo, né? A ansiedade do paciente, ela é muito grande. Só que hoje, isso eu te digo com certeza, conversando muito até com os meus chefes antigos, a ansiedade do paciente é muito maior. A ansiedade do paciente. Óbvio que está todo mundo com muito mais ansiedade, né? A gente vê isso escancarado. E quando você faz uma cirurgia, leva tempo. Esses dias, conversando com o pessoal do hospital, a gente estava conversando, que hoje em dia tudo é para ontem, né? Você pede o Uber, em 20 minutos chegou. Você pede da farmácia, em 15 minutos chegou. Você quer ir no supermercado, você pediu, em meia hora chegou. Você quer fazer uma compra de roupa, você não precisa ir no shopping. Você pede, às vezes, da loja, em 1 hora, 1 hora e meia, ele entregou. Mas a cirurgia leva tempo. Imagina. E requer paciência. E paciência. E precisa de um cirurgião paciente psicólogo. Como você. Exato. Psicólogo. Nossa, doutor. Mas isso é bom, viu? Porque eu acho que ajuda a trabalhar muito a minha paciência. Acho que logo quando eu formei, comecei a operar em 2017, 2018, eu tinha um certo grau de paciência e eu ficava ansioso junto com o paciente. Hoje em dia, minha paciência é muito maior e essa ansiedade já não vem. Uma troca, então, né? Exato. Então, eu acho que eu consegui trazer um pouco desse ensinamento de ser mais paciente, de ser menos ansioso, ou tentar ser menos ansioso, e passar essa segurança para o paciente, né? Porque a gente não pode deixar que isso otimize nele, porque senão ele fica cada vez mais ansioso e nervoso, e a gente sabe que vai ficar bom, só vai levar um tempinho. E a cirurgia plástica em si precisa também, é um ato de paciência, né? Total. É uma obra de arte. Total. O nome não é paciente à toa. Doutor, na cirurgia ali, na hora do vamos ver, você tá mexendo, né? Naquela... A certeza do como vai ficar. Meu Deus, como é que lida com isso? Você sabe que na minha terapia a gente trabalha muito isso, né? O terapeuta fala assim, você tem que trabalhar muito a sua expectativa e limitar, porque a vida é sua. Mas eu trabalho com pessoas que vêm com grandes expectativas, né? Então a gente trabalha muito isso. Então, por isso que é sempre bom, até durante as consultas, a gente conversar, entender a queixa, explicar o que pode ser feito. A gente mostra algumas fotos ali específicas de resultados próximos, porque nem todo nariz vai ficar igual a esse. Você tem uma pele mais grossa, se você tem menos cartilagem, se você tem uma pele mais oleosa, provavelmente o seu resultado vai ser mais a longo prazo e talvez não tenha tanta definição. Então não dá para eu, Rodolfo, querer operar, por exemplo, meu nariz e falar que eu quero um nariz com uma ponta tão definida ou projetada igual um alemão, ou igual um irlandês, que tem uma pele muito mais fina, que a cartilagem ela é muito mais marcada. Dificilmente esse resultado vai acontecer. Então quando você alinha expectativa, você consegue entregar um resultado muito legal, né? Existe um ditado, uma matemática, que o sucesso da cirurgia nada mais é do que o resultado menos a expectativa. Então, se o seu resultado alinhou a expectativa, está tudo certo. Nossa, doutor, mas é muita questão subjetiva. É muito subjetivo. Que você tem que lidar. É muito subjetivo. Por isso que a gente sempre fala, para procurar um cirurgião
que tenha uma boa formação, Uhum. um cirurgião, se possível, que venha de alguma indicação, de alguém que já operou quem você conhece. E acho que o terceiro e principal elemento, você vai passar numa consulta não só para ele te avaliar. Teve uma paciente que falou assim, mas eu preciso passar em consulta? Eu já sei que eu quero fazer a pálpebra, eu não posso só chegar no dia? Eu falei, Nossa. não. Você precisa passar em consulta, porque a consulta, além de eu avaliar se você tem indicação de fazer a pálpebra, qual é a técnica que a gente vai Sim. utilizar, eu preciso entender qual é a sua expectativa, o que a gente consegue fazer e alinhar direitinho o que vai ser entregue na sua cirurgia. Né? Então, esse terceiro elemento é você conversar com o seu médico. Tem um médico que converse, tem um médico que tem uma troca, tem um médico paciente, um médico disponível, porque é ele que vai acompanhar você pelo menos pelos próximos 3 a 6 meses. Então, é uma questão, é uma parceria. Eu falo que para algumas cirurgias que tem um pós-operatório mais prolongado, é quase um casamento. Então, você tem que acompanhar o processo por um bom tempo. Por um bom tempo. E uma coisa que a minha mãe me ensinou, mas ela sempre falava desde que eu era criança. Os meus pais são dentistas, né? Então eu vi falando de dente a vida inteira. Acho que é por isso que eu peguei trauma e não fui fazer odonto. Não foi pra área. Mas uma coisa que ela sempre me ensinou é que eu acho o grande diferencial para ela, um dos grandes diferenciais do profissional autônomo, principalmente de saúde, é a disponibilidade. Uhum. E ela sempre bate nessa tecla, né? E aí, depois de um tempo, já na área, eu fui entendendo o que era a questão da disponibilidade. É você estar disponível. Não necessariamente ficar grudado no celular 24 horas, dormir com o celular para tocar, mas você estar disponível para ouvir, para entender o que o paciente quer, para você, médico, responder aquelas dúvidas, não necessariamente a enfermeira, e estar disponível a receber ele de volta quando ele às vezes tem uma queixa, quando ele tem uma dúvida, e isso faz toda a diferença. Esses dias ela estava em casa, 9 da noite, recebe uma ligação, oi, tudo bem? Então, acho que cortei minha língua. Ela atendeu, orientou, marcou para o dia seguinte, falou, Rodolfo, um paciente antigo, tem esse problema, eu estou disponível, eu consigo resolver, então eu vou resolver, eu não vou me isolar. Então é uma questão de disponibilidade e empatia, porque eu acho que também se fosse com ela, né, a gente ia querer, ia querer. Às vezes os pacientes mandam umas dúvidas, né, que você já tirou, mas ele manda de novo. Aí eu sempre me coloco no lugar, se fosse eu. Tá inseguro, Exato, algo assim, né? não custa. Exatamente. Isso. Ai, doutor, eu acho isso incrível. É raro hoje. Por isso que ele tá aqui, gente. Doutor, sobre a questão de modismo, fala rapidamente. Você ainda vê acontecendo isso? Por exemplo, um tempo atrás era mama grande, aí agora parece que a tendência é diminuir mama. Como é que tá hoje isso? Tá oscilando muito ou você acha que hoje o mundo tá um pouco sem regras? Eu acho que hoje em dia, para face, cirurgia de face, cirurgia de nariz, pálpebra, orelha, então essas cirurgias faciais, eu não vejo tanto essa questão do modismo. No máximo, que não tem muito para onde ir, né? No máximo, varia muito. Isso, não varia tanto. Acho que no máximo, alguns pacientes que têm referências de narizes muito específicos, de determinadas atrizes ou blogueiras. Agora, na cirurgia corporal, eu vejo isso acontecer muito, né? Tanto para eu acho que não existe mais aquela moda que tinha há 10, 15 anos atrás de próteses muito grandes. Tendência, graças a Deus, a maioria dos pacientes é colocar próteses menores, porque elas entenderam que próteses muito grandes vão dar um aspecto de que ela está um pouco mais cheinha e também vão pesar mais. E algumas até querendo retirar o implante. A questão da retirada do implante, eu até chamaria de um modismo, não por ser errado, mas porque a gente vê determinadas pessoas nas redes sociais divulgando que retiraram, né, e atribuindo uma série de problemas às próteses. A gente sabe que prótese pode ter os seus problemas, mas elas acabam pesando muito na crítica ao fato de quando tinham a prótese. Mas quando elas tinham, elas souberam usufruir, se acharam bem, foram felizes, exatamente. Então eu acho assim, se você está incomodado com a sua prótese, faz sentido você tirar. Um outro modismo que eu acho que é muito presente e eu acho que é difícil a gente educar os pacientes é a questão da lipo de definição, HD, alta definição, 3D, 4K, é tanto nome.
Porque É aquele que deixa a barriga travada? Com a é o que sensação? deixa a barriga mais desenhada. Só que os pacientes têm que entender que uma lipo que melhora a sua definição, na verdade, ela, para mim, ela se resume basicamente àquelas pacientes que já são magras, Uhum. que têm um ritmo de atividade física constante, treinam bem, comem bem, porque elas mantêm um corpo bom, só que elas querem deixar a musculatura um pouco mais aparente. Aí eu até entendo. Uhum. Agora, para pacientes que não têm esse perfil, não faz sentido. E aí eu vejo vários pacientes na internet, ou até algumas chegam no consultório, com uma barriga que, obviamente, ainda tem gordura, mas que nessas técnicas acabaram deixando alguma região mais marcada para simular músculo. O que é chato por dois motivos. Isso porque daqui a alguns anos vai estar muito feio. E não fica natural. Elas não sabem, mas vai ficar muito ruim. Uhum. E não fica natural, né? Eu sempre falo para o paciente, a última coisa que vai definir no seu corpo é o seu músculo reto abdominal e os oblíquos. Antes, você vai ter um braço mais fino, você vai ter uma coxa mais fina, você vai ter vai estar com umas costas mais marcadas. Então, não faz sentido você aparecer com um abdômen que parece um tanquinho, com o braço mais cheio, sem definição. Não faz sentido. Homens sem peitoral nenhum, né? Tem até não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que recentemente engravidou, tinha uma lipo HD, ela tá com uma barriga de 6 meses, com gominha aparecendo. Gente, não é goma aquilo, o músculo reto dela tá todo distendido, então não é a musculatura, nada mais é do que a pele manchada naquele aspecto. Entendi. Nossa, doutor, Então, que complicado isso. Super complicado. Porque não faz sentido, vai estar com a barriga de tanquinho, o braço gordinho. Só que os pacientes muitas vezes não entendem, e eles veem determinadas pessoas que quer. são super magras, que postam fotos em posições que deixam a musculatura muito mais ressaltada, aí você olha aquilo ali e fala, nossa, eu quero igual. E tem um monte de gente oferecendo. Então, se tem gente oferecendo, por que eu não vou lá? E aí, muitas vezes, a gente vê aqueles problemas que surgem, né, de pacientes tendo intercorrências, complicações, porque vão realizar procedimentos com profissionais que não são médicos, ou que são médicos, mas não são cirurgiões, ou até mesmo são cirurgiões não habilitados, né, não são cirurgiões plásticos. Eu acho que a tecla principal que tanto a nossa sociedade quanto a sociedade de dermatologia firmam aí é você procurar um profissional das sociedades, né? Se eu vou procurar um arquiteto, geralmente eu vou ver se ele está inscrito no CREA ou se ele está em alguma sociedade. Engenheiro também. Então, eu acho que funciona da mesma maneira. E aí, às vezes, preferem pagar um preço baixo e se arriscar. Exato. Né? Que lamentável isso. Doutor, sobre idade ideal, varia muito de pessoa para pessoa, tem regra, não tem? É melhor esperar 18 anos? Ótima pergunta. Isso também depende muito, né, de qual cirurgia que você está fazendo. Então, vamos lá de baixo, né? Orelha de abano. Uhum. Orelha de abano é uma coisa que incomoda muito criança, né? Incomoda a criança, incomoda a mãe, gera bullying. Então, a orelha de abano a gente já pode operar a partir dos 8 anos, que já não tem problema nenhum. Então, essa criança ela já vai crescer sem aquele estigma de uma orelha muito aberta. Porque a gente sabe que o bullying vai existir, né? E a gente sabe que a criança vai se incomodar. Narizes, muitas vezes, a partir dos 16 anos, se tem um nariz muito adunco ou um nariz realmente muito bulboso, a gente já antecipa essa cirurgia para os 16 anos. E uma outra cirurgia que é feita também muito jovem, às vezes é de mulheres com mamas muito grandes. Então, tem adolescentes que, por uma descarga hormonal, acabam tendo uma mama muito grande. Incomoda, dói nas costas, tem dor nos ombros, marca o sutiã. Então, nesse caso, a gente antecipa. Tirando esses casos, eu geralmente indico fazer a partir dos 18 anos. Uhum. E mesmo a partir dos 18 anos, principalmente ali naquela faixa de 18 a 25, eu gosto de conversar muito com esses pacientes, principalmente essa geração atual, né? Porque é uma geração ali que atualmente dos 18 a 25 está muito viciada em Instagram, TikTok, Twitter. Então tem uma influência fora da realidade, né? Totalmente fora da realidade. Então tem uma influência muito grande de coisas que são irreais, né? Ou esperam atingir resultados que não são capazes de serem mantidos. Então, paciente de 17 anos quer fazer uma lipo, será que ela precisa mesmo? Né? Eu olho para trás e me vejo. Eu já operei paciente de 17 anos e fiz uma lipo. Uma paciente super querida, que tinha indicação. Mas hoje em dia, como a gente falou de empatia, né? Quando eu olho para trás, eu falo, gente, 17 anos eu estava saindo do colégio e entrando na faculdade. Se eu falasse para minha mãe que eu queria fazer uma lipo,
Eu acho que ela ia rir da minha cara. A referência está se tornando o filtro, né? A referência se tornando filtros, muitas vezes pessoas muito mais adultas, então você tem 18, mas você vê a blogueira de 27, de 28, mas que ela parece super jovem, você olha para ela e fala, nossa, eu quero um corpo igual, eu quero agora. E aí a gente tem que conversar bem com esses casos. Nossa, doutor, tá difícil hoje conciliar isso. Sobre os cuidados pós-operatórios, quais são o que você percebe que os seus pacientes mais subestimam? Repouso. Eu não precisei nem pensar. Repouso. Não acreditam, né, que precisa. Não só não acreditam. E se sentem culpados, e tem que trabalhar, produzir. Exato. Isso entra no que a gente falou ainda agora, né? Bom que é um café sem pressa. E aí, mas hoje em dia tá todo mundo com pressa. Tá. E alguns pacientes com muita pressa. Muita pressa. Então, depois que a gente... Todas as consultas, eu acho que 90% delas, depois que eu termino de explicar a cirurgia, como acontece, a primeira pergunta é, quando eu volto a trabalhar? É óbvio que a gente quer saber isso, porque senão a gente não tem nenhum parâmetro, né? Mas mesmo você explicando que determinada cirurgia é para voltar com 14, com 7 dias a paciente está, será que eu não posso voltar? Aí você fala que precisa malhar, pode voltar a malhar com 21. Será que eu não posso voltar com 14? Tô ótima. Eu tô bem. Eu falei, olha, mas você vai inchar mais. Então, o repouso, ele é muito subestimado pelos pacientes. Por um lado, porque, graças a Deus, a maioria dos pacientes evoluem muito bem e se sentem bem rapidamente. E, por outro lado, muitas vezes por não entender que aquele repouso, ele vai ser benéfico. Eu tive 2 pacientes muito próximas que operaram a face. E uma delas falava assim, doutor, mas a fulana tá tão mais desinchada, não sei o que tá acontecendo comigo. Aí você vai conversar, você viu que desde o 3º dia ela tá lavando louça, ela tá lavando roupa, ela resolveu arrumar a estante, que ela não tinha tempo, ela resolveu passear com o cachorro, porque se ela tava bem, por que ela não desce na rua e passeia 20 minutos com o cachorro? Mas é repouso, e aí entra naquilo, as pessoas são muito ansiosas e com muita pressa. Então assim, eu acho que se tivesse que dar um conselho, independente de qual cirurgia você for fazer, o repouso é uma das coisas que mais vai ajudar você. Exato. Mais vai ajudar você a ter uma boa recuperação. Então, respeita. Se são 7 ou 10 dias, são 7 ou 10 dias. Tem que repousar, né? Doutor, então, já que você falou de conselho, infelizmente o nosso tempo está quase chegando ao fim. Uma pena. Dá um conselho para o público, um conselho, uma dica. Fala um pouquinho sobre... Fala... Que a cirurgia plástica, né? Eu acho que o principal conselho que eu poderia dar se fosse minha mãe, minha irmã, minha filha, sobre a cirurgia plástica é assim. A cirurgia plástica é uma cirurgia, é um procedimento, é uma intervenção, tem seus riscos, tem as chances de não irem tão bem sucedido quanto a pessoa queria que fosse. Então, procure a cirurgia plástica quando você tiver realmente certeza de que é aquilo que você quer. E tente entender, antes ou depois da consulta, o porquê que você quer. Eu acho que a cirurgia plástica, ela tá aí para deixar você, óbvio, mais bonita, com uma cintura melhor, com o rosto mais bem definido, o nariz mais bonito, mas para que isso melhore o seu bem-estar, a sua autoestima, te deixe mais alegre, te deixe mais segura, né, empoderada ou empoderado, para que você se sinta bem ir para a praia, mas ela não é um transformador da sua vida. Muitos pacientes falam assim, doutor, o senhor mudou a minha vida. Eu falo, graças a Deus. Graças a Deus a cirurgia pôde te proporcionar isso. Quem mudou a sua vida... inicial. Mas quem mudou a sua vida foi você. Você se sentiu melhor e a sua cabeça melhorou para você se sentir melhor. Então, a cirurgia plástica me deixa muito feliz. Ontem mesmo eu falei com uma paciente que falou, doutor, tenho 11 dias e eu estou muito bem, assim, incrível. Isso é uma alegria muito grande para mim, mas eu acho que, além da alegria da cirurgia ter sido bem sucedida, eu fico muito bem por a paciente estar se sentindo bem, né? Então, eu acho que o conselho maior é esse. Procure, a cirurgia plástica é maravilhosa, mas que para você se sentir bem e não necessariamente achando que ela vai ser uma mudança na sua vida. Você vai mudar a sua vida. Olha só, gente, guardem no coração. Doutor Rodolfo, para finalizar, onde as pessoas podem te encontrar? Instagram, site, as suas clínicas, passa as informações, eu vou deixar escrito aqui embaixo também.
Eu acho que a forma mais fácil de achar, hoje em dia, né, todo mundo vai no Instagram, o Instagram é Dr. Rodolfo Lobato, que é o mesmo site, né, www.drrodolfolobato.com. A gente tem também o LinkedIn, mas eu sei que a maioria não vai entrar no LinkedIn, mas é o mesmo nome, Dr. Rodolfo Lobato. E no Google, obviamente, se você procurar, a gente aparece ali, e lá vão ter os telefones tanto da Clínica de Belém quanto da Clínica de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente atende no Itaim, então é um lugar de super fácil acesso. E todo mundo é super bem-vindo para passar com a gente, para tomar um café. Tem um cappuccino maravilhoso lá. Maravilhoso. A Lívia já provou, então vai ser um prazer atender quem quiser ir. E a gente está aqui não só para explicar sobre a cirurgia e conversar, né? Isso é muito bom. Eu fiz botox com o doutor, gente. Sensacional. Eu preciso voltar lá. Não, tá ótimo. Tô em falta. Aquela, vou ficar conversando assim. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. E antes de encerrarmos, eu quero deixar um agradecimento especial ao nosso convidado, doutor, por esse olhar profissional, juntamente com o humano, sobre um tema tão complexo e atual que trouxeram uma perspectiva única para essa conversa. Você nos ajudou a entender não só os aspectos técnicos da cirurgia plástica, mas também os impactos emocionais e psicológicos que a busca pela perfeição pode trazer para as pessoas. Esse lado humano dele, gente, é sensacional. Foi incrível ouvir suas reflexões sobre como trazer o equilíbrio quando se fala em beleza física. E eu acho que o resumo do podcast hoje foi equilíbrio. Você trouxe isso com muita clareza. Para quem está refletindo sobre fazer cirurgia plástica ou se identificou com algum ponto aqui da nossa conversa, lembre-se, buscar ajuda profissional e cuidar da sua saúde mental é sempre o melhor caminho. Acho que é o resumo sobre tudo que o doutor trouxe pra gente. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Dr. Rodolfo, muito obrigada. Foi muito incrível. Obrigado eu. Prazer, viu? Prazerzão, como Beijo. sempre. Obrigado, Beijo. pessoal. Tchau, pessoal.